Desde o pão que a gente consome no café da manhã, até os equipamentos que eu estou utilizando para gravar esse vídeo, a gente não para pensar sobre os trabalhadores que fizeram com que estas coisas chegassem até nós. As dificuldades que eles enfrentam, as habilidades que eles precisam ter. A resenha dessa semana trata de uma comunidade bem específica de trabalhadores, a comunidade dos pescadores. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e trago a resenha do livro Mar Morto, de Jorge Amado. Dando continuidade à proposta de ler as obras de Jorge Amado em ordem cronológica, eu hoje apresento para vocês esse livro, Mar Morto, que foi o primeiro livro que a Zélia Gattai leu de Jorge Amado. É claro que quando ela leu pela primeira vez, nem imaginava que chegaria a ser sua esposa e que eles viveriam a história de amor, no meu ponto de vista, mais bonita da literatura brasileira. E esse também é o quinto livro na sequência das obras de Jorge Amado. Publicado em 1936, esta é a primeira obra em que as personagens femininas ocupam um espaço maior no romance, no enredo. Escrito de forma bastante lírica, ele conta a história de amor entre Guma, um pescador valente, e Lívia, além de contar todas as aventuras e as dificuldades dos pescadores e a sua relação profunda com o candomblé, com o amor a Iemanjá. É claro, o enredo se passa no porto, numa vila muito pobre de pescadores, que estão sempre remendando suas velas, suas redes, consertando seus barcos, seus paquetes, como eles falam. A história começa com uma noite de tempestade. Lívia está aguardando o retorno de Guma. Guma está no mar. E ela tem muito medo que ele não volte. Aliás, esse é o medo de todas as esposas, de todas as mães daquela vila. É o que o mar vai fazer com seus filhos e esposos. Elas sabem que a morte no fundo do mar é praticamente um destino certo, apesar de Lívia não se conformar com esse destino. Nesta noite, um pai e um filho morrem afogados. Seu barco vira e Guma vai ajudar a resgatar os corpos destes pescadores. Entrecortada pelos versos de Dorival Caymmi, a história começa no presente, mas retrocede no passado, de Guma e de Lívia. Conta a decepção que esse pescador sofreu aos 16 anos. Quando ele está completando 16 anos, ele pensa que seu tio, porque ele foi criado pelo irmão do seu pai, ele pensa que o seu tio vai apresentar-lhe uma mulher para que ele tenha a sua primeira relação sexual. E, na verdade, nesse dia, quem ele leva para Guma conhecer? Ele leva a sua mãe, que foi uma mulher da vida. E é um grande choque para ele, porque ele idealizava a mãe de uma forma, ele está esperando um outro tipo de mulher e quem aparece é a sua mãe. Esse livro, Jorge Amado trabalha muito assim, uma relação com as tragédias gregas, né? Esse episódio do Guma parece muito com a história do Édipo e Jocasta. Então ele tem essa decepção aos 16 anos, ele não aceita aquela mulher como mãe. A gente descobre a história da mãe do Guma, a história do Guma. Conta a origem da fama do Guma de ser um pescador muito valente,
porque é uma noite de tempestade. Um comerciante vai até a Vila dos Pescadores, promete uma recompensa considerável para o Guma resgatar o navio Canavieiras, que estava para ficar encalhado no mar. Então Guma, com seu saveiro, que se chamava Valente, vai ao encontro desse navio, ajudar o comandante a trazê-lo até o porto. E é claro que ele não vai ganhar recompensa financeira alguma, só vai ter mesmo a fama de valente. Conta também como que ele vai conhecer a Lívia. Então, nessa parte do passado, ele está numa festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro. Guma será apresentado como Ogã de Iemanjá, e nessa festa ele pede para Iemanjá dar para ele uma mulher, uma esposa. E quem está lá? Está a Lívia. Porque na festa de Iemanjá, as mulheres casadas, as solteiras, elas dão presentes para Iemanjá para proteger seus esposos, seus filhos, e também para conquistar um esposo e tudo mais. E a Lívia está nessa festa. Então eles vão se conhecer, ela fica encantada com ele porque ele é bonito, ele fica encantada com ela porque ela também é bonita. Porém, ele é da Cidade Baixa, ele é acostumado com a vida, com o sofrimento dos pescadores. Ela já é da Cidade Alta, ela não é habituada com isso. Na primeira parte, o livro ele vai mostrar os personagens, né? Vai mostrar Guma, o tio do Guma, a Rosa Palmeirão, o Dr. Rodrigo, a professora Dulce, os outros pescadores, né? E a rotina deles, a vida deles e o cenário idílico, além dessa relação afetiva com o Iemanjá, que no livro ela apresenta 5 nomes diferentes. E é muito interessante a forma como Jorge Amado vai trabalhar essa mitologia africana, né, do candomblé. Então, Iemanjá, a rainha do mar, que é mãe e é esposa ao mesmo tempo, que também é chamada como Dona Janaína, como também é chamada de Dona Maria pelas mulheres. Então ela vai ter 5 nomes. Ela é a rainha do Iaoká. O que é o Iaoká? É o reino dela no fundo do mar, que é para onde ela leva os homens que ela escolhe para ser os seus maridos, que é aqueles que morrem afogados. Então, logo nessa primeira parte, a gente tem esse panorama que é marcado com o passado, né? Então a Lívia, que está ali aguardando o retorno do Guma, é o momento presente, mas logo em seguida a gente vai conhecendo quem é Guma, quem é o tio do Guma, quem são aqueles pescadores e tudo que eles estão vivendo. O Guma, ele é o herói. Porém, Jorge Amado ele vai trabalhar bem assim a queda do herói, assim como acontece nas tragédias gregas, né? O herói ele também sofre a sua queda e o Guma vai ter isso. Então no começo ele tem a fama de herói, ele é valente, ele vai salvar o navio de ficar encalhado, o barco dele é veloz, então ele sempre disputa corridas de saveiro com os seus amigos, tudo bem. Só que ele decide comprar um outro barco, que é o Paquete Voador. Para isso, ele vai ficar devendo. E devendo, há uma queda, porque existe um período farto de peixe, mas há também a entre-safra dos peixes. Aí o Guma, ele vai se envolver com o contrabando. Isso é um ponto que começa a queda do Guma. E ele vai trair o seu melhor amigo. É interessante que Guma, ele está casado com a Lívia tá para ter o bebê, né? Ela vai até perder o bebê,
E a traição, que a Iemanjá considera como traição, não é a traição de Guma com relação a Lívia, mas é a traição do Guma com o seu grande amigo. Ele vai se envolver com a mulher do grande amigo dele. Então, Jorge Amado, ele não pinta aquele herói perfeito, não, ele vai mostrando a decadência desse herói. Vai revelando os seus defeitos e a sua traição, a Iemanjá. A Lívia também. Ela é inconformada com o destino dos maridos. Ela não aceita essa história de que a mulher tem que se conformar que o marido vai morrer no fundo do mar. Por quê? Porque o destino das mulheres ali naquela vila de pescadores é um destino muito triste. Porque se elas sofrem algum tipo de violência, e isso acontece porque vai acontecer a mãe do Guma, o que aconteceu? O pai do Guma violentou a mãe do Guma. Aí ela teve o Guma. Só que os pais dela expulsaram ela de casa. Eles não quiseram saber, né? Então isso fez com que? Com que ela caísse na prostituição. As mulheres que ficam viúvas desses pescadores, porque elas não vão receber nenhum subsídio do governo, nada. Então qual é o destino delas? Ou se transformarem em lavadeiras, ou trabalharem nas fábricas, ou irem para a prostituição. Qualquer um desses destinos culmina com o quê? Com a morte. Porque elas vão trabalhar até morrer, até tuberculose na beirada de um tanque, trabalhar até a exaustão nas fábricas. O destino das mulheres é um destino muito triste e a Lívia não se conforma com isso. Ela tenta o tempo inteiro convencer o Guma a levar uma vida lá na cidade alta, a trabalhar no comércio junto com alguns parentes dela. Ela não se conforma com isso. A voz de denúncia social nesse romance, ela pertence a quem? Ao médico, Dr. Rodrigo, e à professora Dulce. A professora Dulce, ela lecionou para a maioria daqueles pescadores. Então eles vão para a escola, ficam lá no máximo 6 meses, aprendendo a contar e a assinar o nome, e depois eles vão embora, eles não continuam seus estudos. Apesar dela insistir que eles devem frequentar a escola, apesar dela sonhar que eles têm os seus direitos garantidos. E o doutor Rodrigo também, porque é ele que vai ajudar nos partos, ele que vai acompanhar as mulheres doentes, ele que vê assim a falta de medicamento. Então a voz da denúncia social fica sob a responsabilidade desses dois personagens. Aos pescadores, aos homens, o que resta? Aos pescadores resta a esperança de morrer e ir para o reino de Aocá, o reino de Iemanjá. Que nessa obra, como eu disse, né, Iemanjá é o destino, ela é cheia de nomes, ela é idolatrada por eles. A história é narrada em terceira pessoa e apresenta uma constante repetição de ideias. Ela imita o movimento do mar. Assim como o mar, a história vai ter momentos de calmaria e momentos de tormenta. Aos poucos, a Lívia entenderá que Iemanjá não é inimiga da sua felicidade. O autor, ele vai trabalhar com 2 planos: o plano da realidade e o plano do mito. Então, o plano da realidade é óbvio, é a história daqueles pescadores, a vida sofrida deles, a falta de qualquer perspectiva de melhora no futuro. E o mito é a sua relação, essa esperança de cair nos braços de Iemanjá, esse culto a essa divindade do candomblé, adorada por eles, que vem carregada de orgulho e de gratidão. Qual
Qual será o destino do Guma? Como eu disse no começo, ele começa como herói e depois ao declínio do seu papel de herói. Qual será seu destino? E Lívia, ela vai se conformar com a sua vida ali na Vila dos Pescadores? Para responder essas perguntas, somente lendo esta obra. Eu aguardo você semana que vem com mais uma resenha aqui no nosso canal. Tchau!